Fique à vontade. Graça e paz, boa tarde, meus amores. Graça e paz, filho, tudo bom? Seja bem-vindo. Você que tá chegando aí também é muito bem-vindo. Desculpem o atraso, tá, gente? Que eu tava esperando esse casal poderoso chegar aqui. Vou abrir aqui a minha aula de hoje. Você que vai entrando, entra no app da igreja, tá bom? O app Minha Igreja. E aí o que você vai encontrar lá? Você vai acessar, vai colocar a hashtag Templo Church, tudo minúsculo. Você vai se cadastrar e vai entrar em conteúdos. Vai estar lá no finalzinho. Primeiros passos, lição número 2, tá? Thelma vai fazer um cafezinho poderoso agora pra nós. Você que vai entrando, vai dando graça e paz aí pra gente ver que você está aí, tá bom? Lição número 2. Graça e paz, pastora Lu, lindeza. Hoje é sim, o Espírito Santo transforma. O Espírito Santo transforma. Você que vai entrando, vai dando um glória a Deus. Nós vamos ter um... Hoje a aula vai ser mais rápida, tá, gente? Semana passada nós nos prolongamos aqui nas nossas observações e acabou não cumprindo aquilo que a gente tinha combinado, tá bom? Graça e paz, meus queridos. Como vocês estão? Pastor Robson, pastora Rebeca, saudade de vocês, ó. Bom, lição número 2, para quem não sabe onde encontrar, baixe o app da igreja, Minha Igreja. Ele é cinzinha e tem... Você baixou, filho, o seu? Não, ele é cinzinha e ele tem tipo uma cruzinha, sabe? Uma cruzinha diferente. Minha Igreja. Quando você baixar esse app, você vai colocar lá qual é a igreja. Você vai colocar hashtag, né? Templo Church, tudo minúsculo. E você vai acessar a página da igreja, a página ali da igreja que tem lá em conteúdos, você vai encontrar as lições dos primeiros passos para você acompanhar junto conosco, tá bom? Para você que ainda não tem o app da igreja, você pode baixar. Sim, isso, esse aqui, ó. A eficiência é tudo, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Deixa eu ver se... Peraí. Ai, será que... Esse, ó. Esse cinzinho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui. O app Minha Igreja, tá, gente? O app Minha Igreja. E aí você vai encontrar lá todas as informações necessárias para você encontrar os esboços da célula, para você encontrar as lições do Projeto Florescer, que são semanais, para você aplicar na sua célula, na sua igreja. Tudo gratuito, tá lá liberado para abençoar a sua vida. Meus amores, alguém pode pegar aquela Bíblia rosa ali para mim, por favor? Você conhece o Espírito Santo? A nossa aula de hoje vai falar sobre o que eu mais amo falar nessa vida. Sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Essa aula dos primeiros passos, o app é top mesmo. Essa aula dos primeiros passos, gente, é para iniciantes. É que aqui nós temos um casal poderoso, que já tem uma experiência com Deus. Olha eles aqui, gente, olha como são lindos. Oh! Olha lá esse casal poderoso. Eles vieram para participar da aula. Eles já vieram crentes, cristãos, ele de berço, né? Então, é muito bacana você ministrar uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Mas os segredos do Senhor são para os seus. E ele sempre tem algo a revelar sobre a palavra que está escrita, para ser revelada no rema, no nosso espírito. Então, quero convidar você já a abrir sua Bíblia em João, capítulo 16... Mateus, Marcos, Lucas, João, você que não conhece ainda a palavra, você que é novinho, que vai participar aqui conosco. Graça e paz, Eide. Projeto Florescer mudou meu ministério infantil. É isso aí, pastora. E o livro 2023 já está pronto. Eu só estou esperando a correção para mandar para você também, tá? João 16, capítulo 16, versículos 7 e 8. Olha como está escrito aqui na apostila, gente. A Bíblia nos conta que Jesus, nosso Salvador, morreu pelos nossos pecados, como vimos a semana passada. Foi, ó, nossa aula foi poderosa. Você que não assistiu, volta lá, tá gravado aqui, tá bom? Tá gravado aqui. Tem a primeira aula também disponível lá no app. A segunda ainda não tem gravada, mas vamos ver o que eu posso fazer, né? Vou tentar gravar para vocês, tá? E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e passou a falar sobre o grande mover que aconteceria com a igreja apostólica. E ele diz assim, ó, João 16, versículo 7 e versículo 8, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa incrível, gente. Essa lição número 2, ela vai falar então sobre esse relacionamento de nós com o Espírito Santo. Porque a igreja é cristocêntrica. Então nós estamos acostumados a ver Deus através da imagem de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Mas Jesus, quando ele morreu, ele ressuscitou. E ele falou, eu preciso ir embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Então olha só o que o Jesus está querendo nos dizer, que é como se fosse uma troca. Eu vou, mas eu vou mandar alguém para estar com vocês. Não é sensacional isso? Porque muitas pessoas ainda têm a Deus como um Deus distante, porque ela não conhece o relacionamento com o Espírito Santo. Mas quando Jesus fala sobre isso, que ele precisa ir, que é importante que ele vá, nós como igreja, mesmo conhecendo essa palavra, a gente não faz essa análise. Por que Jesus foi embora e ele disse que ele só poderia mandar o Espírito se ele fosse? Né? Porque era importante esse processo da igreja. O processo do evangelho de Jesus para o evangelho agora, para a unção do Espírito sobre a igreja. Era um momento necessário e um momento importante. E aí na apostila está escrito assim, olha que coisa extraordinária que Jesus nos explica neste texto e da importância que ele dá para a importância da presença do Espírito Santo. Vamos ler então João 14, volta aí umas paginazinhas, pega a sua Bíblia, você que não está com a apostila. Na apostila tem o texto, tá? Mas se você não está, é importante você ler a palavra. É importante você ter a Bíblia de papel, tá? Ou no seu celular. João 14, 16, 18 diz assim, olha que coisa incrível. E eu rogarei ao Pai, falando do Espírito Santo, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha que coisa linda. Jesus, ele habita em nós, através do nosso coração, através da fé. Mas aqui ele estava dizendo de uma presença física mesmo, embora seja um espírito. Ele estava dizendo, eu tenho que ir embora, mas quando eu for, é importante que eu vou pedir ao Pai um Consolador para vocês. E olha que coisa linda, para que fique convosco quanto tempo? Só enquanto a gente vem em santidade. Não. Quanto tempo? Para sempre. Não é incrível isso? Para sempre. E ele diz mais, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Olha a promessa que nós recebemos aqui de Jesus falando a respeito do Espírito. Que o Espírito Santo ele habitaria em um lugar que seria na minha vida. Embora muitos de nós já conheçamos essa verdade, a gente não percebe a importância que isso nos dá. Porque se Jesus está falando, eu preciso ir para ele vir, como nós lemos lá em João 16, 7, 8, ele está dizendo, ele está comparando essa presença do Espírito Santo com a presença de Jesus na terra. E aí, eu sempre costumo dizer assim, ó, se Jesus chegasse na sua casa hoje, como você o receberia? E você, Fran? Se falasse, Jesus está vindo jantar hoje na sua casa, você, o que você faria? É um banquete, né? É um banquete. Porém, a gente não entendeu que quando ele foi, ele deixou uma presença que não nos abandona, que é para sempre, que nós temos todos os dias, mas que nós não valorizamos por algum motivo que nós vamos descobrir daqui a pouquinho. E ele fala assim, ó, mas vós o conheceis porque habita convosco, que estará em vós. E ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Gente, na apostila está escrito aqui coisas incríveis, tá? O Espírito Santo, enviado pelo Pai, não é passageiro. Ele estará conosco para sempre. Essa presença do Espírito Santo, ela não vai acabar. Ela não acontece assim, eu tenho hoje, amanhã eu não tenho. Não. E por isso que ele veio me convencer do pecado. Quando eu estou em pecado, o papel dele é estar comigo, me convencendo do pecado pelo lado de dentro. Olha que lindo. O Espírito Santo nos leva a conhecer mais do Pai. Isso é uma coisa muito importante também.
e a volta da paternidade através do Espírito Santo, porque Jesus fala, eu não vos deixarei órfãos. Significa que nós tínhamos perdido uma paternidade. Nós havíamos esquecido de como é ser filho, porque nós estávamos no pecado sendo escravos do pecado. Mas hoje, o que o Senhor ele nos faz? Ele nos faz viver algo extraordinário, que talvez a gente nem tenha percebido essa importância de nós vivermos para Jesus. E tem uma pergunta aqui. Quantas vezes você se sentiu sozinho? Você pode responder se você quiser, tá? Quantas vezes você se sentiu sozinho? Na apostila está escrito, mas nunca mais estaremos sozinhos. Quem estará conosco para sempre, então? Tem duas, o Espírito Santo. Você já se sentiu sozinha? Já se sentiu? Eu também. Sentimentos não são verdades, né? A gente tem que levar isso muito a sério. Toda pessoa que chega às vezes no consultório, ela chega sentindo coisas. Isso não significa que essas coisas sejam reais. A dor é de quem sente. Ela está tendo momentos de dor na alma, momentos das suas emoções, né? Momentos, como você mesmo disse, fraqueza. O Samuel compartilhou muito bem aqui. Mas isso não significa que essa seja a minha verdade. Porque eu tenho uma verdade no Senhor. Qual que é a verdade? Que eu nunca estaria sozinho. Então essa sensação, Fran, que a gente tem de a gente estar sozinho é só uma sensação, né? Que eu preciso vencer de que maneira? Com a palavra. O que a palavra de Deus fala a respeito da minha solidão? Que eu nunca mais estaria sozinha. Então eu tenho que fazer uma escolha. Escolher pela verdade de Deus ou escolher pela maneira que eu me acostumei a me comportar. Porque nós nos acostumamos a dizer, eu não tenho ninguém, não é verdade? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui que é um segredo, tá bom? Um segredo de trabalho mesmo, que eu dou muita risada, que as pessoas chegam no consultório, elas falam, eu não tenho ninguém pra compartilhar a vida. Por quê? Porque essas pessoas, elas buscam viver uma vida adulta como um relacionamento adolescente, que a gente ia pra escola, a gente sentava na mesma carteira que a amiguinha e ficava conversando na aula, entendeu? Não tem mais amiguinha, a amiguinha tá trabalhando, tá cuidando da família, tá cuidando dos filhos, acabou. Então não é só você, entende? Não é só eu que não tenho com quem compartilhar, é todo mundo. E o que acontece? A gente começa a ter um vazio achando, aquele sentimento, né? Achando que nós somos amaldiçoados por não termos relacionamentos. Mas na verdade nós temos relacionamentos. Relacionamentos adultos, né? O que é um relacionamento adulto? Hoje a Fran falou, Bispa, me espera que eu tô vindo correndo de Atibaia. Tava trabalhando? Não. Tava fazendo negócio, né? Tava buscando serviço na casa de alguma... Eu poderia ficar... Gente, ninguém chega no horário nesse negócio. Gente, ninguém me ama, ninguém me quer. As pessoas estão vivendo, seus loucos, né? As pessoas estão só vivendo. E aí, a vida adulta é exatamente isso. É você respeitar o outro, né? É você ter o espaço do outro. Não precisa me ligar todo dia. Não precisa mandar mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Não precisa pra eu me sentir amada. Eu sou amada, né? Então, esse relacionamento de cura de maternidade, de paternidade, ele vem através do Espírito Santo. Porque muitos de nós ficamos perdidos. Quem tem dinheiro para pagar terapia, vai na terapia, com 4, 5 sessões, está resolvido. Mas e quem não tem? Né? E quem não tem para ouvir uma palavra consciente da verdade? Aí é que tá, o Espírito Santo é sensacional. Ele vem resgatar essa paternidade. O pai é aquele que não está em casa, não é verdade? Por exemplo, cadê o bispo hoje? Eu tô aqui, eu trabalho meu consultório em casa, né? Eu estou aqui, mas o bispo, ele trabalha fora. Você trabalha dentro de casa ou fora? Não, fora. A maioria dos pais trabalham fora. Quando o Senhor fala de resgatar a paternidade, ele não tá falando de um romance. Sabe que a gente vai ficar 24 horas, ai papaizinho querido. Por exemplo, quando você ganhou o Isaac, quem balançava mais o Isaac o dia inteiro, você ou ele? Eu. Por quê? Porque eu ficava mais tempo com ele. Exatamente. Nós, às vezes, nos aproximamos de Deus com aquela fantasia de que Deus é aquele pai que não faz nada, que só me pega no colo e fica coisa mais fofa, coisa mais linda. A gente quer que Deus faça esse papel. A gente é tão carente que a gente acaba ficando... A gente traz uma imagem de fantasia para a paternidade, mas o Senhor fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas isso não significa que eu vou ser mimada 24 horas por dia. Porque a paternidade não fala de mimo, fala de responsabilidade.
né? O Senhor cuidar de nós, o Senhor cuidar... Oh, Andréia, graça e paz, meu amor. O Senhor cuidar de nós, o Senhor ter essa paternidade resgatada. Eu tenho alguém por mim, mesmo que esse alguém não esteja vendo. Por exemplo, o bispo, eu não tô vendo ele aqui em casa, mas quem está sustentando toda essa estrutura aqui, não é o pai que faz isso? Pelo menos deveria, né? É o pai que sustenta a estrutura do lar, é o pai que é o cabeça da casa, é o sacerdote, é ele que geralmente define o que comprar, né? Na verdade, ele pensa que é nós mulheres que, né, damos um jeitinho, né? A gente fica chorando, queria tanto uma panela de arroz. Eu queria tanto, e acaba ele promovendo aquilo, né? Então, muito bem, nós estamos agora na apostila, diz assim, ó, você que não tem apostila, baixa lá, app Minha Igreja, que é aquele cinzinha, tá bom? Tem tipo uma cruzinha, baixa, você coloca a hashtag Templo Church, em conteúdos você vai encontrar os primeiros passos, nós estamos na lição número 2. Outro versículo sensacional, João 14, 23, quem pode ler pra mim? Leio. Não sei se é a minha versão é a mesma, mas vamos lá. Jesus respondeu e disse... Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Sensacional! Olha o que acontece com a presença de Deus em nossa vida. Olha o que Jesus fala. Ele, o Espírito Santo, ele é o Consolador. Esse é o papel dele, trazer consolo. Que sempre Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama... Você ama Jesus? Obrigada, Thelma. Thelma, você é sensacional. Olha aqui que a Thelma trouxe pra mim, gente. Olha, um cafezinho. Graça e paz, presbítero. Olha só, ele diz, se alguém me ama, quem ama Jesus aqui, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você ama também? Dá um glória a Deus aí também. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha, gente, vamos explicar isso, que isso aqui é muito importante, tá? Nesse relacionamento com o Espírito Santo, tem uma regrinha aqui. Ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que é guardar? Eu vou dar um exemplo muito triste. Essa semana eu tenho um brinco de estimação que eu ganhei da pastora Fran. É um brinco poderoso. Aquele brinco que você me vê toda uma vida com ele. Tem acho que 1 ano que eu só uso aquele brinco. Um de bolinha branca, né? E esse brinco eu perdi aqui na semana passada. Eu tava com uma blusa muito quente, eu fui tirar a blusa e ele caiu, eu não vi. Achei o brinco. Peguei e coloquei aqui em cima e quando eu fui procurar o brinco pra usar novamente, ele havia caído porque eu não estava mais no lugar que eu coloquei, né? O que eu aprendo com isso? Se eu tenho um brinco guardado, se ao invés de eu colocar aqui, junto com as coisas da Thelma, do Leandro, eu tivesse colocado lá no meu porta-joinha lá, né? O que teria acontecido? Quando eu precisasse, eu iria abrir... Ah, mas é muito chique, gente. Olha quem tá aqui. Pastora Nani, diretamente de Israel, meu pai do céu. Graça e paz, meu amor. Hoje eu me emocionei com o batismo dela no Rio Jordão. Vocês viram? Não. Forte, pastora. Fiquei muito emocionada. Aliás, estou emocionada de novo. Parabéns, tá? Você merece, filha. Uma experiência sensacional dessa, incrível. Nós estamos falando aqui do relacionamento com o Espírito Santo. Ele fala, se meu brinquinho tivesse lá guardado, quando eu fosse procurar, eu ia achar. O problema é que nós não guardamos a palavra. E quando a gente precisa, a gente fica se sentindo ansiosa, se sentindo sufocada. Mas se eu tenho a presença do Espírito Santo, o que eu faço? Eu busco lá dentro de onde está guardado. Eu tenho uma palavra em mim. E aí é que tá. Você tem uma palavra em você? Tem uma palavra guardada para os momentos de dificuldade? Ou você, no momento de dificuldade, perde chão? Perde o rumo? Porque o relacionamento com o Espírito Santo começa assim, ó. Jesus fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aí o que acontece? Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Isso é incrível, gente. Isso é sensacional. Porque agora, veja bem, ele disse que ele precisava ir, senão o Espírito não vinha. Mas agora ele fala que essa junção do Pai, do Filho e do Espírito Santo aconteceria quando essa palavra fosse viva na minha vida. Está escrito, João 14, 23. Não precisa procurar agora não, meu amor. Pode ficar em paz. E ele disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Gente, isso é sensacional, porque só pelo Espírito você entende isso aqui. Aonde está Jesus agora, então? E o Pai? Também.
Se o Espírito Santo é essa plenitude da junção do Pai e do Espírito, e eles estão em mim, é isso que Jesus está nos falando aqui, como que a gente consegue se sentir sozinho? Como? Não é uma coisa absurda os nossos sentimentos? Essas sensações que a gente carrega não são absurdas? Então tem mais uma perguntinha aqui na apostila, que diz assim, ó. Consegue imaginar o que aconteceu então com você? Consegue, Fran? Você se tornou a morada dentro do Espírito Santo. Baseado nesses textos, as palavras de Deus, aonde Deus habita? Baseado nesse texto, então? O próprio Pai. Ele está dizendo, Pai, o Filho e o Espírito Santo, viremos a Ele e faremos nele morada. Então, gente, o Espírito Santo habita em nós. Eu não sei se você sabe, eu lembro que quando eu fui fazer a cirurgia da bariátrica, a psicóloga, ela toca o terror, né? Ela faz você se sentir assim, você fica até assim, meu Deus, nunca mais eu como um hambúrguer na minha vida. É sério. Eu falo assim pro bispo, eu não quero mais hambúrguer, eu não quero. É por causa disso, tá? Ela recalcou em mim, hambúrguer não. E eu amava McDonald's, eu era apaixonada, eu comi McDonald's. A minha primeira faculdade, eu comi 2 anos de McDonald's todos os dias. Você tem noção como eu amava. Do primeiro dia da faculdade até o último dia, eu comi todos os dias. Era eu e meus 2 amigos. Minhas 2 amigas sensacionais, o Johnny e a Dani, que eram incríveis. E nós íamos todos os dias no McDonald's. De segunda a sexta-feira. E no domingo, se eu fosse num restaurante, eu ainda ia no McDonald's, porque eu amava. Mas de tanto a psicóloga falar, você está desse jeito porque você se tornou um com aquilo que você come. Eu ficava assim, ó. Esse corpo aí está definindo o que você colocou pra dentro. É muito sério. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O teu corpo está definindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa junção? Porque eles se tornaram um e vieram habitar na plenitude do Espírito em você. E aí? Você tá parecendo com quem tá cheio do Espírito? Não é forte isso? Porque é essa a nossa realidade. A nossa verdade é essa. O Espírito habita dentro de mim. E agora eu sou uma com Ele. Vamos ler Gálatas 4:6? Quem pode receber o Espírito de Deus? O que você acha? Quem pode receber o Espírito Santo de Deus? Deus habita em nós, não é só o Espírito. O Pai também está aí. Muitas pessoas estão buscando essa paternidade fora. Ela está dentro. Se você ama ao Senhor e você guarda as palavras, o Senhor disse que aconteceria isso. O Pai o amaria e te amaria também, como não me ama, como ama vocês também, como ama a Thelma. E o que acontece? Agora vem essa junção do poder. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações. É o Espírito de quem? Muito forte. Olha, ele enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Também tem essa importância também. Eu tenho o Espírito do Filho. O Espírito do Filho. É muito forte, gente. É muito sério isso. Porque às vezes nós temos o espírito da rebelião. Nós temos o espírito da ignorância. Nós temos o espírito da prostituição. Nós temos tantos espíritos que as pessoas carregam por aí. Nós não, que eu não tenho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu não tenho. Nem você também não tem. Isso aqui é só para as pessoas de outras igrejas. De outras igrejas também não tem, não. Tá repreendido. É outras pessoas. Nós temos o Espírito do Filho. E isso é muito gostoso quando você entende isso. Se eu tenho dentro de mim o Espírito do Filho, por que eu estou me comportando como alguém que é distante de Deus? O que vocês acham? É verdade. É verdade. Você pode responder aí também. Se essa é a sua realidade, por que você ainda não se comporta assim? Vamos entender? Olha como está na apostila. Agora, como filho de Deus, você tem esse direito. Diga, eu tenho um direito. Eu tenho um direito. E a palavra de Deus nos diz que agora somos santuários de Deus. Você sabia disso? Se eu sou santuário de Deus, como a gente estava ministrando aqui agora, né? Se o Espírito, ele está na sua vida e na minha vida, e eu tenho o Espírito do Filho, vamos ler primeiro aos Coríntios 3,16, para a gente entender o que aconteceu conosco, que é sensacional. Você pode abrir sua Bíblia aí também. O que é um direito? É algo que eu talvez não usufrua. Eu posso usufruir, mas às vezes eu não estou vivendo. Por exemplo, você tem direito de ter, por exemplo,
uma cesta básica. Você tem direito aí, por exemplo, as pessoas que mais necessitam, elas têm direito de ter uma cesta básica. Mas as pessoas, elas vão buscar a cesta básica, às vezes, quando ela tá precisando? Não. Ela não vai, por vários motivos. Porque não tem carro, porque não consegue ir, porque não sabe o lugar, porque não entende, porque tem vergonha. O motivo não importa. A questão é que esse direito, muitas vezes, você não está usufruindo, mas é teu direito. O Senhor fala assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim: o motivo, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então você fez uma descoberta, né? Hoje, principalmente aqueles que são recém-convertidos, que você tem o Espírito Santo habitando. O Espírito não visita, ele habita, tá? Isso é muito importante. Muitas pessoas falam, tem até aquela canção que fala, né? Vem me visitar hoje aqui. Linda canção. Mas é para quem ainda tá fora, né? Para quem ainda não vive. Tem pessoas que ainda não são filhos. Mas a verdade é que eu não recebo visitas do Espírito Santo. Ele mora em mim. Então tem pessoas que realmente não têm, né? Por que a gente canta essa música na igreja? Porque tem gente que ainda não é filho, não se converteu, não tem Jesus na vida, não conhece a palavra. Então essa pessoa precisa mesmo de uma visitação de Deus. Mas e nós? Nós temos que entender quem somos no Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. O lugar aonde Deus, mirou e veio. Eu sempre costumo dizer, a casa que você mora, dificilmente foi alguém que alugou pra você, né? Às vezes você até aluga pra alguém. Eu tenho uma pessoa que tem uma casa, que mora numa casa que eu aluguei, com o meu nome, com o nome do bispo. A gente não faz isso pra quase ninguém. Aliás, pra ninguém, isso foi um caso isolado. E essa pessoa, ela mora numa casa que tá no nosso nome. Mas foi eu que assinei, foi o bispo que assinou, registramos em cartório, né? Permitindo que eles morassem na casa. Essa casa é uma casa de aluguel. Mas você quer saber o que aconteceu? Antes de alugar a casa, o que ela fez? Ela foi lá ver, né? Gostei dessa casa? Não gostei? Ninguém mora aonde não gosta. Você mora numa casa que você não gosta? Não mora, ninguém é obrigado. Se Deus escolheu a mim, olha isso que forte. Se Deus escolheu a você, é porque Ele gostou. Ele olhou pra mim e falou, essa casa é uma casa poderosa. Porque afinal de contas, Deus não mora em qualquer lugar. Olha como Ele me vê. Ele me vê como lugar de habitação. E muitas vezes você não se vê assim. Você fala, sabe aquelas coisas de gente do coitadismo que acaba com a vida de qualquer ser humano, né? A pessoa não consegue nem falar. Você mesmo. Diga aí pra quem tá do seu lado, você mesmo. Você mesmo. Ele olhou pra você, encontrou uma beleza, encontrou, sabe, um conforto que talvez você nem saiba que tenha. Mas Deus te ama, tá? Aí na apostila tá assim, ó. O motivo pelo qual somos morada do Espírito Santo é 3,16. Nós lemos agora, tá? Nós já lemos esse. O motivo pelo qual somos morada do Espírito Santo é para que haja essa transformação, pois sem ele poderemos mudar. E quem muda poderá voltar a seu estado original. Mas o Espírito Santo vem para nos transformar. E quem é transformado nunca mais voltará ao seu estado interior. Então é importante aqui, ó. Por isso que a aula de hoje é sim, o Espírito transforma. Por quê, queridos? As pessoas vão para a igreja e elas começam a viver uma vida de relacionamento. Elas começam a gostar umas das outras. Obrigada, filha. Elas começam a gostar. E aí o que acontece? Elas, ai, que igreja poderosa. Que louvores lindos. Ai, me emocionei, que culto, chorei no culto. Tudo isso é maravilhoso, mas é a primeira etapa. Se ela não conhece o Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Quando ela cansar de ser essa pessoa boazinha, que não fuma, que não bebe, que ser crente, gente, para algumas pessoas é chato, né? Porque as pessoas, elas gostam das baladas, de dançar, de ir até o chão, de fumar, de beber, de prostituir, e de repente ela não faz mais nada disso, porque ela se converteu. Ela foi para a igreja, levantou a mão, aceitou Jesus. Quando acabar a emoção, pra onde você acha que ela vai querer voltar? Pra balada, pro cigarro, pra bebida, porque não foi construído no Espírito. Por isso que a aula de hoje é sim o Espírito transforma, porque não vai depender daquilo que você, da sua intimidade com o Espírito Santo, e não apenas de um conhecimento que você adquiriu, uma palavra que você recebeu. Eu preciso pegar essa palavra e fazer dela a minha vida. Vamos ler? Romanos capítulo 8, abre a sua Bíblia aí você também. Romanos capítulo 8, nós vamos falar sobre transformação
do Espírito Santo em nós. Amém? Amém. Romanos capítulo 8. Você pode abrir aí, Romanos capítulo 8. Vamos lá? Versículo 14 a 16. Vamos ler aqui, tá? Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor. É isso mesmo? Não, perdão, gente. Tô lendo errado. Eu tô lendo 14, é 8, tá? Peraí, deixa eu abrir aqui. Romanos 8, perdão, viu, gente? Romanos 8, 14. Vamos lá. Vou ler aqui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você já declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Lembra a semana passada que a gente falava? Quem declara Jesus como Senhor tem o direito de se tornar filho. Se é meu direito, agora tem mais um direito aqui, ó. Ele fala, os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então eu tenho um direito de ser guiado. O que é ser guiado, gente? O guia, ele vai à frente. O guia, ele não vai ao lado, o guia não vai atrás. Porque às vezes nós queremos que Deus vá produzindo o que a gente quer. Tá aqui, Senhor, você pode fazer isso aqui? Aí Deus olha e fala, tá bom. Não é assim. O guia é o seguinte, é eu me colocar o que Deus quer que eu vá. Eu não conheço o caminho, eu não vou apresentar o plano, entendeu? Muitas pessoas querem apresentar o plano. Tá aqui, Senhor, eu me converti, que eu quero esse aqui. Eu quero um carro, quero uma casa, quero um marido, quero. Mas ter o Espírito Santo como um guia é eu ir para um caminho que eu ainda não conheço. Isso é receber um guia. A pastora Elaine tá em Jerusalém, né? Tá lá em Israel. Ela tem um guia, porque ela conhece os lugares. Não. Se ela falar assim, não vou não por aí. Eu tenho um plano. Que plano? A gente não conhece. Não é verdade? É por isso que o Espírito Santo, ele precisa ser o nosso guia. Olha lá que colocou. Se você colocar no centro da vontade de Deus e não da sua vontade. Exatamente. Se ela começar a teimar com o guia fala, vamos lá. Hoje ela foi batizada lá no Rio Jordão. Ela não faz a mínima ideia para onde fica o Rio Jordão, para a direita, para a esquerda, norte, oeste. Ela não é de lá. E nós não éramos do reino. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente se tornou filho. E essa filiação vai me ser apresentada agora através da reunião, dessa reunião com o Espírito Santo. Quando ele começa a me direcionar. Olha que lindo. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Você pode falar bem alto aí. Eu não recebi o espírito de escravidão. Para outra vez estardes em temor. Olha aí, o Senhor está dizendo. A partir de agora vai acontecer algo na sua vida. O que o Espírito Santo faz? Ele me tira desse lugar da escravidão. O que era escravidão? Era uma coisa que eu não tinha controle. Entende? Aquele sentimento incontrolável. A escravidão é isso. Você não tem controle sobre a sua própria vida. Alguém manda em você. Talvez você chegou aqui e você estava sendo governada pela ansiedade, governada pelas tristezas, governada pela angústia, porque era escrava disso tudo. E o Senhor está dizendo, não faça mais isso. Você outra vez não viverá isso, ele está dizendo. Porque não recebeste o espírito de escravidão para estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, que é isso que eu preciso manifestar agora. Eu sou filha, pelo qual clamamos. O que é clamar, gente? Gritar, falar em voz alta. Se você perceber que a escravidão está voltando, aquele domínio está voltando, o que você tem que fazer? Clama. Eu tenho um pai. Você entende? O que é fazer isso? O que a ciência explica disso? Hoje mesmo eu estava com uma paciente muito poderosa e nós estávamos fazendo algumas descobertas inconscientes e eu falei para ela, esse é o seu problema. Quando a dificuldade vem, você camufla. Eu resolvo. Mas o filho não faz isso. O filho que chama pelo pai. O pai resolve. Você entende? O filho clama, Abba, pai. E isso é incrível. E aí, no versículo 16, ele diz assim, ó. O mesmo Espírito, com letra maiúscula, testifica com o meu Espírito, letra minúscula, que somos filhos de Deus. Vai acontecer isso, que quando você clamar ao Senhor, não é que vai acontecer de repente, não, tô tranquila, sou filha, sou poderosa na terra. As pessoas não chegam assim. Precisa haver uma testificação. O que é testificação? Por exemplo, você vai no médico e ele olha lá e ele fala, você está com Covid. Por quê? Como que ele faz essa descoberta? Como que ele atesta isso? Exatamente. Exames e vários testes. A mesma coisa vai acontecer com você.
sabe? Você vai começar a se examinar. Olha que coisa linda. O Espírito vai testificar que o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é sensacional, gente. Quando vai haver essa testificação, você vai começar a ter uma certeza que você ainda não tinha. Mesmo sendo filha, mesmo tendo direito. Então, muitas pessoas aqui têm anos de cristianismo, mas elas não têm uma convicção, nem uma certeza de que é filha. Se acha rejeitada. Aliás, se acha aquela filha a pior... Sabe aquela filha de pai carrasco? Que também tem, né? Aqueles pais carrasco. É assim que as pessoas se sentem. Não tenho um pai, mas o que não se importa comigo, o que piora o relacionamento. Porque se eu tenho um pai que me rejeita, vai me causar dores. Mas Deus não me rejeita. Deus não me rejeita. Isso é muito sério. Aí na apostila tá assim. Como nosso ajudador, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Todo dia você deve tirar um tempo para estar sozinho com Deus. Vamos ler um versículo? Você pode abrir aí também. Romanos capítulo 8, perdão, Mateus 6,6 e depois Romanos 8. Mateus 6,6. Deixa Romanos aí que nós vamos ler novamente um versículo. Mateus 6,6. Você que está em casa ou na rua, abre também, é importante você ler. E o Senhor vai falar coisas profundas agora, em segredos espirituais. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O que está querendo dizer aqui? Não é uma direção única, exclusiva, só ore no quarto escondido. Não. Ele está querendo dizer que esse relacionamento secreto com Deus, que não aparece para as outras pessoas, vai aparecer os frutos. Isso é muito sério. Porque quando você começa a ter um relacionamento com o Espírito Santo, não tem como não aparecer os frutos. Entende? Isso é muito sério. O que acontece? Nós olhamos para nós e nós falamos... tá sempre parecendo uma pessoa meio alucinada, meio doidinha, meio rebelde. Tem nada a ver com Deus. Não parece filha de Deus, né? Tá sempre parecendo uma pessoa meio estranha, sabe? Às vezes nem parece que é crente, fala demais, fofoca, sabe? Briga, fala alto demais. Não que falar alto seja pecado, senão eu tô perdida, né, gente? Vocês estão entendendo, né? É o falar alto agressivo, né? Xingando pessoas na rua, no trânsito. Vai pra aquele lugar, sabe? Nem parece crente. Por quê? Porque o que você vive no secreto aparece publicamente, né? É o que nós falamos. Eu sou professora. Na sala de aula, você viu um aluno tendo problema, ele não abria a boca. Pelo simples comportamento dele, a agressividade de guardar um lápis, guardar caneta, jogar a bolsa, quando chegar, chutar a carteira, sabe? Você já sabia que aquela criança estava passando um processo difícil no lar. Você falava, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sala, não tem nada a ver com os amigos, tem a ver com o que ele sente. A mesma coisa nós. O nosso relacionamento no secreto com Deus, a maneira que a gente se relaciona com Deus dentro da nossa casa, vai mostrar para o mundo se isso é real, se eu tenho uma paternidade. Sério ou não, gente? Porque tem crente que parece mais filho do cão, viu? Não é verdade? Parece. Mas parece, mas não é. Você não é. Fio só para saber. Romanos 8. Mas tem. Romanos 8, 26. Vamos ler o que o Senhor tem para nós? Romanos 8, 26 diz assim. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda. Fala isso, gente, o Espírito ajuda. O Espírito ajuda. Muito tempo, as pessoas elas falavam assim, eu preciso me fortalecer para receber batismo no Espírito Santo. É o contrário. Eu recebo o batismo no Espírito Santo para me fortalecer, você entende? Não é porque quem precisa de ajuda? Já precisou de ajuda? Já. Que momento da sua vida? Depois que o Isaac nasceu. Você teve dificuldade na maternidade? Sim. Agora você precisa de ajuda com o Isaac? Não. Tá tudo bem? Tá grande, falando, andando? Você precisa? Não. Quanto que a gente precisa de ajuda? Quando há em nós uma fragilidade. Entende? Essa é a questão. Tem gente que quando tá frágil se esconde de Deus. Não ora em línguas. Não recebe... isso não é pra mim, tô em pecado. Mas se o Espírito convence o homem do pecado, não é o papel dele fazer isso, convencer do pecado? Se eu não tenho um relacionamento com ele, como que ele vai me convencer? Né? Como que eu vou ser convencida? Então a maior estratégia do diabo na terra é quando você está fraco, fique longe de Deus, porque senão Deus vai te matar, Deus vai acabar com a tua vida. Quando na verdade o papel do Espírito Santo é me ajuda nas minhas fraquezas, está escrito. Olha que lindo.
Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você não tenha muita experiência com a palavra de Deus, mas Ele também nos ajuda nesse processo. O papel do Espírito Santo é me ajudar a alcançar lugares que eu ainda não alcancei. Tem gente que fala assim: eu quero ser uma mulher poderosa. Eu ministro mais mulheres, né, gente? Eu quero ser uma mulher poderosa. Nunca será sem o Espírito. Nunca! Porque é aquilo que eu falei, né? Aquilo que a apostila estava falando. Quem muda pode voltar ao seu estado original. Mas e quem é transformado? Nunca mais. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Quando nós estamos grávidos, eu tô aqui, ó, Benjamin, só crescendo, não é verdade? Quando ele nascer, eu não quero mais não. Né? Assim, tem como desistir? Não, essa vida aqui de mãe, levantando de madrugada, dando mamar, não quero. Você tem como devolver? Não tem. A mesma coisa é aquele que nasceu de novo, nunca mais é o mesmo. Mas se eu não nasci de novo, eu vou só tentar ser boa, tentar viver nas práticas das boas novas, mas não vou conseguir, porque eu vou me cansar, né? Vamos ler mais um versículo? Efésios capítulo 4. Você está entendendo aí? Se você está entendendo, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 4. Versículo 29. Efésios tal. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim. Olha que forte. Não saia, é uma direção, hein? Não é uma opinião, não é uma colocação, é uma direção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Diga nenhuma. Nenhuma. Mas a gente se sente tão confortável, né, gente? Falar besteira, falar a verdade. Você viu fulano? Você viu cicrano? Não é um absurdo? Porque é uma direção. Olha, não saia. Aí ele diz, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E aí, olha que lindo. Ou seja, o Senhor está dizendo o seguinte, para com esse jeito de ser. Isso é uma decisão, né? A gente ficar caladinho, ó, quando, sabe? Eu costumo dizer que é muito difícil você passar por uma transformação, porque a gente está acostumado a falar de tudo, falar de todos, dar opinião sobre tudo. E quando você recebe o Espírito Santo, você precisa tomar uma decisão de mudar, né? Então tem dias que você quer falar alguma coisa, até para o próprio marido, e o Espírito Santo claramente ele fala, não! E você fica assim, o que foi? Melhor não falar. Pra que falar? Vai promover edificação? Né? Igual as mulheres quando começam a tratar de assuntos lá. Quem gosta de DR é psicólogo. Por isso que ele é pago. Ele quer mesmo que você fica... Você precisa discutir essa relação. Porque quanto mais você discute, mais problema emocional você tem. Quanto mais você potencializa aquela situação, mais ajuda você vai precisar profissional. Mas o que a palavra do Senhor fala? Para de falar sobre essas coisas que passaram. Para de falar sobre coisas que não edificam. Sabe? Se não foi bom pra você naquela época, o que vai fazer ser bom agora? Não tem sentido. E a gente fica tocando na mesma tecla. O Senhor fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for servir para edificar o outro. Vai edificar? Eu falo. Não vai edificar? Eu fico quieta. Tá dando para entender? E aí ele continua. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito se entristece. Forte ou não? O Espírito Santo, ele fica triste. No qual fostes selados para o dia da redenção. Aí ele começa a direcionar. Claro, se referindo ao que entristece o espírito. Toda amargura, fala amargura. Amargura. E ira. E cólera. E gritaria. E blasfêmia. E toda a malícia. Sejam tiradas dentre vós. Isso é muito forte. O que eu tenho que fazer? Tomar um posicionamento. O Espírito vai me convencer, mas quem vai tirar sou eu. Né? O Espírito não vai fazer isso por mim. Né? Eu vou tirar a amargura. Mas eu tô tão amargurada. Deixe de estar. Isso é muito sério. Você precisa rejeitar isso. Aí você fala, mas eu não... Como é que vai ser isso? Porque a dor realmente é de quem sente, né? Nós começamos a
a trazer para nossa vida. Mas espera aí, eu fui ensinada a vida inteira que eu tenho que falar dos meus sentimentos, que eu tenho que expor. E agora o Senhor está falando, tira essa amargura. Toda amargura, a ira também. Ai, que eu tô com raivinha, fico me sabotando. Já viu alguma pessoa ter raivinha e prosperar na vida? Eu nunca vi, gente. A pessoa tá indo bem, de repente acontece alguma coisa. Eu vou falar de igreja porque a gente lida com pessoas de igreja, né, gente? Cadê a pessoa? Tá com raivinha, tá irada. Né, gente? Aí eu fico, meu pai do glória. Mas o que o Senhor nos fala? Toda amargura e ira e cólera, aquela coisa, gritaria, blasfêmia, malícia sejam tiradas. Nós precisamos tirar isso daí de dentro de nós. Antes sede uns para com os outros benignos. Olha, percebe que não tem nada a ver com Deus agora. Tem a ver com o nosso relacionamento horizontal e não no vertical. O Senhor começa a nos dizer que nós precisamos viver relacionamentos de benignidade. Seja misericordiosa. Fazendo o quê? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso é muito sério. Olha o que o Espírito fala. Não me entristeça. Como que eu vou me entristecer? O Espírito está falando. Se você tiver com esse coração cheio de amargura, tudo... Ai, tô chateada. Tudo te chateia, você tem problema, mulher. Entendeu? A gente precisa tirar essa amargura. Ah, não vou amargurar, não. Esse negócio aí não vai dar certo. Já amargurei a vida inteira, já trouxe doenças, problemas, câncer. Deixa pra lá. Entendeu? Tem coisas que não valem a pena. O Senhor fala, tira do teu meio. Tudo isso, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, tira do seu meio. Sabe o que significa isso? Vai ter que ser uma decisão. Quando eu comecei, eu lembro que eu tomei uma decisão muito drástica na minha vida. Eu falei, eu não vou andar com fofoqueiro. E aí, de verdade, isso é sério. Porque eu era uma fofoqueira de primeiro, tava em tratamento. Então não podia ter fofoqueiro perto de mim. A pessoa chegava, né? E eu lembro que um dia, eu tava em casa, eu já tava já no meu processo já de libertação, já tinha me libertado dessa fofoca maldita de uma vida. E aí eu falei, não, quero viver o reino. Só que os fofoqueiros não herdaram o reino de Deus, né? E aí eu queria herdar o reino de Deus, eu queria viver coisas novas, mas o que me impedia era eu mesma. E aí eu tive que tomar uma decisão. E aí chegou uma pessoa na minha casa e ele começou a falar mal do nosso pastor. Falar mal, sabe assim, ó. E aquilo começou a me fazer mal, e começou a me subir aquilo. Sabe quando Deus tá falando, quando você tá tratado e você fala, eu preciso me posicionar, porque o que a gente faz? Ah, não quero perder a amizade. Essa pessoa também era pastor da igreja. E era o melhor amigo do meu pastor na época. E aí, essa pessoa de confiança, né? Porque nunca o diabo vai mandar um demônio vermelho com rabo, cheirando enxofre. Ele vai sempre mandar alguém que parece confiável. Ah, eu quero falar, desabafar aqui com vocês. Eu lembro que ele estava sentado na mesa de casa, que não era essa na época, e ele começou, porque o pastor... Gente do céu. O Senhor fala, olha, não dá, gente. Eu olhei pra ele e falei, faz um favor pra mim, sai da minha casa. Eu era muito radical, óbvio, né? Eu falei, sai da minha casa, porque rebelião é como pecado de feitiçaria e eu não ando com feiticeiro. Sai da minha casa agora. Ele ficou todo constrangido. Não, é que não é fofoca, é verdade. Não interessa se é verdade. Você tem verdades que não são feitas para serem ditas. Entende? O que você está ganhando? Está edificando alguma coisa? Eu falei, está edificando alguém? Porque aqui você só está me envenenando. A gente estava ótimo aqui, na maior paz, amando a igreja. Agora eu já vou chegar domingo olhando o pastor com a cara assim. Não, isso daí é tudo mentira, tudo engano. Todo pastor é mentiroso. A gente começa a generalizar, entende? Então tem coisas que não valem a pena. Tem coisas que a gente precisa tirar da nossa vida definitivamente. Nós precisamos ser benignos e perdoar uns aos outros. Quem tá entendendo, dá glória a Deus. Glória a Deus. E para encerrar, mas vamos encerrar. Essa nova maneira de viver agrada a Deus. É uma nova maneira de viver. E ela agrada a Deus. Lembre-se que agora, que é o lugar onde Deus habita, deve fazer da sua vida um lugar distante do pecado. Não apenas pecados físicos, mas também aqueles que estão no coração. E acredite, sim, o Espírito Santo transforma. Né? Eu estava compartilhando com uma pessoa muito querida e eu falava isso para a pessoa, né? Eu falava, olha, a pessoa quer mudar, ela recebeu uma revelação e ela falou assim, bispo, mas todo lugar que eu vou, por exemplo, as pessoas pegaram um líder da igreja e elas ficam malhando Judas lá, como diz, né, o ditado. E ela fala assim que ela já começa a ficar constrangida, porque toda vez que ela chega nessa casa, que é uma casa que ela precisa estar, as pessoas começam a revelar os corações no oculto. E aí eu falei, é por isso que essas pessoas não prosperam. Não prosperam, como que chama a palavra aqui, gente, que nós lemos?
Por isso que elas não prosperam publicamente. Tudo que você é dentro da tua casa, escondidinho, vai aparecer publicamente. Mas o que você é na tua casa, com o Espírito Santo, se há cura sobre a tua vida, você vai viver uma cura na sociedade. É uma escolha. Fala uma escolha. Uma escolha. O Espírito Santo, voltei aqui. Nós temos, se o Espírito Santo está em mim, ele já me convence, a gente sabe que é errado, né? Então, já que eu sei que é errado, eu preciso me posicionar. Eu vou conseguir me posicionar a primeira vez? Não. Talvez não. Até tem... Não, vamos parar com essa história. Ó, a gente já tá fazendo aquilo de novo. Que é assim que a gente faz quando tá em treinamento, né, gente? Não vamos falar. Gente, olha, olha. Mas é muito simples. Você precisa fazer isso todos os dias, incansavelmente, até você vencer. Você tem a presença do Espírito sobre a tua vida e ele te transforma sim. Você precisa olhar para a tua vida e falar, peraí, eu fui transformada. Esse comportamento é do velho homem. O que a palavra fala? Nova criatura eu sou. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu tenho um novo coração, eu tenho uma nova postura, uma nova mentalidade, uma nova vida. Tá bom, gente? Ficamos por aqui, eu vou conversar com os meus queridos agora para eles abrirem o coração, tá bom? E você também pode me procurar no privado se você quiser, deixa a mensagem aí no chat da igreja, eu respondo com o maior prazer, tá bom, gente? Ó, um beijo, Deus abençoe, fiquem na paz e até a semana que vem na aula 3 dos primeiros passos. Hoje, sim, o Espírito Santo transforma, você pode ser cheia do Espírito Santo. Deus abençoe.